meus amigos e minhas amigas. Hoje eu venho falar para vocês a respeito desse livro maravilhoso. Por que os homens se dão melhor que as mulheres no mercado de trabalho? Um livro escrito pela autora inglesa Gill Whitty Collins, uma publicação da Autêntica Business. Eu amei a leitura desse livro. Eu creio que ler esse livro é muito mais do que obter conhecimentos a respeito do tema, mas ele é uma obrigação que deve ser realizada por homens e mulheres. Então eu fiquei muito feliz porque a editora Autêntica Business me aceitou como parceiro e me proporcionou a leitura dessa obra, que foi realmente esclarecedora para mim. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o conteúdo dessa obra. Muito mais do que dar detalhes, eu vou falar sobre a estrutura. Como é que esse livro está estruturado? E eu achei que a autora ela foi muito inteligente ao estruturar e argumentar a sua visão a partir de algo inusitado. Então vamos lá. Acho que eu não vou seguir bem a ordem que ela fala os fatos, mas eu vou dizer o que tem nesse livro. Mas mesmo assim eu acho que eu não vou ter prejuízos na questão da estrutura. Então, a primeira coisa que se deve dizer é que a Gill Whitty Collins, ela se autodeclara como uma mulher branca e cis. E isso traz um diferencial, porque ela assume que existem outras pessoas que têm um determinado tipo de vivência que ela não tem. Então, o livro aqui, Porque as Mulheres se Dão Melhor no Mercado de Trabalho, é um livro que é feito a partir de uma perspectiva de uma mulher branca e cis. E ela diz, eu acho que ela até está desafiando as outras pessoas que têm os outros tipos de vivências que falem das suas vivências. Aí ela coloca outro diferencial. Geralmente os livros que falam sobre as questões de diversidade de gênero, esses problemas que as mulheres enfrentam, sempre falam daquelas violências escancaradas, que nós sabemos que as mulheres apanham dos maridos, pais, namorados, amantes, etc. Violência contra a mulher, infelizmente, é um problema que não falta e que todos nós temos aí uma grande visão ao assunto, porque ele está aí, visível, né? Não tem como negar isso. Todo dia nós vemos notícias a respeito desse problema. Só que a autora Gill Whitty Collins, ela propõe, não negando essas violências, mas ela propõe uma reflexão diferente. Essa reflexão vai tratar das violências mais sutis. Aquelas violências que mulheres que escaparam das surras, dos socos, dos pontapés, dos assassinatos passam. As violências que ocorrem dentro do mercado do trabalho. Violências mais sutis. E ela diz que essas violências ocorrem porque as mulheres elas não têm as mesmas oportunidades nesse mercado de trabalho. Os cargos melhores, os cargos, digamos, os cargos top, são ocupados pelos homens. Os melhores salários são dados para os homens. Então os homens têm um grande privilégio. E que se levantar dessa cadeira do privilégio é algo complicado. E ela também demonstra que, geralmente, os livros trabalham a questão, o homem é muito mau, o homem é muito cruel, mas ela também vai mostrar uma perspectiva um pouquinho diferente. Existem homens bem intencionados que querem de fato ajudar as mulheres, mas eles não se dão conta de que suas ações de maneira inconsciente impedem que as mulheres elas tenham acesso aos altos cargos. Então ela quer esclarecer que acabar com essas diferenças, essas desigualdades, não é tarefa apenas para
as mulheres, mas é tarefa de todos. Então, os homens também devem se empenhar para, para acabar com isso. Por esse motivo é que realmente eu estou muito feliz que a Authentica Business, essa editora, tenha dado a oportunidade para mim, que sou um homem branco e cis, de ler esse livro. Que ela não restringiu a parceria a respeito dessa obra apenas para mulheres, mas homens também. E eu tô aqui fazendo o meu papel de ler e de esclarecer e começar também a me autoavaliar enquanto homem no o que eu estou fazendo aí que está impedindo que as mulheres realmente tenham acesso aos seus cargos. Então, ela também bota outro problema que é bem interessante, que muitas mulheres são desencorajadas a lutarem e muitos homens também não veem o valor das mulheres, porque já que nós temos essa estrutura social que nós vemos sempre homens nos altos cargos, poucas mulheres nesses altos cargos, isso vai criar uma percepção para nós a respeito do papel da sociedade, no papel da mulher dentro dessa sociedade. E isso é fantástico. Ou seja, nós precisamos urgentemente lutar contra essas diferenças para nós vermos outros papéis das mulheres. Percebemos que elas podem realmente trabalhar, que as mulheres elas não são inferiores aos homens, porque mesmo que nos digam, pelo fato da vivência ser sempre homem acima, inconscientemente nós vamos assumindo uma ideia de que as mulheres não são. E a gente não se dá conta disso. Então, o grande diferencial é pegar aquilo que está lá escondido dentro da sociedade e que a gente não vê, ou sei lá, ou não quer enxergar, e de repente, ó, vamos pegar essas coisas pequenas e colocar aqui. Vamos fazer que as pessoas enxerguem. Ó, tem problema sim. Não basta ser bem intencionado, senhor homem. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se levantar da sua cadeira de privilégio. Não basta dizer que as mulheres elas devem lutar, mas os homens têm que colaborar nessa luta. E ela vai desenvolvendo o assunto, mostrando através de estatísticas todos os cargos, os salários, as diferenças nesse mercado de trabalho, que é bastante legal. Depois que ela mostra essas diferenças, que ela mostra que todos devem lutar, ela não fica só ela não só esgota o assunto apenas em apontar os problemas, mas ela coloca uma lista de ações que devem ser praticadas por homens e mulheres para acabar com essa situação de gênero. Ou melhor, essa situação de diversidade de gênero. E assim, eu não vou ficar relatando estatísticas, não vou ficar relatando problema por problema, ficar apontando lista, porque por mais que a autora ela tenha feito um trabalho assim minucioso a respeito dessas questões, eu penso que tudo isso ocorre dentro de um determinado tempo, de um determinado contexto. O preconceito, o machismo, o feminismo são questões atemporais, mas as práticas, as ações, elas têm uma temporalidade. O preconceito ele se manifesta de um determinado jeito, mas não é por isso que eu vou dizer não leia o livro, não. Justamente, eu acho que todos devem ler essa obra, perceber o que é atual, o que vai se tornar constante e o que vai sendo mudado. Então, eu creio que no decorrer da prática de tudo que aqui é proposto, nós não podemos ficar parados no tempo, especialmente porque, visto que é um preconceito sutil, um preconceito inconsciente, a partir do momento em que nós vamos tentando resolvê-lo, ele vai criando outras máscaras. Ele vai criando outras maneiras sutis de se apresentar. Então, quando você embarca nessa luta, você não pode
deixar de avaliar a situação. Homens e mulheres devem dialogar. Aliás, depois que ela apronta as soluções, ela coloca questões para que homens e mulheres dialoguem. Isso é muito legal. Então, homens e mulheres devem dialogar para verem formas melhores de atualizar esses problemas. Agora eu vou fazer uma crítica que não é bem em relação à autora, mas à sociedade em geral. Existem esses livros que apontam os preconceitos, não só preconceitos que as mulheres sofrem, mas os preconceitos que pessoas sofrem em relação à cor da pele. E eles sempre falam dessa desigualdade. Homem branco ocupa o melhor cargo. Homem branco tem o melhor salário. Precisamos equilibrar a situação. Precisamos fazer o 50%. 50% de cargos para homens, 50% de cargos para mulheres, 50% de cargos para homens brancos, 50% de cargos para homens negros, 50% de cargo para mulheres brancas, 50% de cargos para mulheres negras. Nós ouvimos falar isso. E por mais que a gente queira um equilíbrio, essa coisa dos 50% acaba criando uma disputa entre homens brancos e mulheres, entre pessoas brancas e pessoas pretas. Sempre fica uma disputa, porque a ideia é: vamos fazer um equilíbrio nesses cargos, vamos fazer esse equilíbrio no mercado de trabalho, mas nunca haverá emprego para todos. Porque 50% tem emprego, mas 50% de determinadas características não tem emprego. 50% está tendo boas condições para sobreviver. 50% não vai ter essa condição. Então, muito mais do que ficar pensando em equilíbrio, eu penso que nós devemos, não sei como, não tenho a resposta, mas eu vou colocar o desafio. Nós temos que pensar como criar oportunidade para todos, para que 100% de homens brancos, 100% de homens negros, 100% de mulheres brancas, 100% de mulheres negras, 100% de homens brancos e mulheres trans e 100% de homens homens brancos e mulheres cis, sabe? Todas essas diversidades aí, desculpe se eu não mencionei alguma no decorrer da minha explanação, mas que todos os 100% do grupo tenham empregos. Porque enquanto houver gente desempregada, gente sem condição, enquanto a gente só ficar martelando na disputa, não vai haver igualdade de fato. Eu acho que a igualdade vai muito mais além do que a questão do sexo, a questão de uma cor da pele. A igualdade é a igualdade. Igualdade tem que ser para todos. Todos têm direito à sua sobrevivência. Como fazer isso? Esse desafio? Não sei. Mas eu tenho esperança que isso possa ocorrer algum dia. Eu gostaria muito que vocês que me acompanharam até agora deixem os comentários aí, digam se concordam comigo, se discordam. Eu sei que o problema, assim, no livro pode parecer até fácil, mas na realidade é muito complicado, é muito trabalhoso. Mas se a gente não levantar questões, se a gente não apontar soluções, não apontar ações como a autora fez aqui, mesmo que elas não sejam perfeitas, mas a gente não tiver uma tentativa de colocar ações concretas para resolver a questão, sempre vamos ficar parados. Então nós temos que nos conscientizar do problema, temos que apontar soluções, temos que praticar, temos que avaliar e temos que evoluir para que tudo seja resolvido. Então eu conto muito com a contribuição de vocês nos comentários. Espero assim que não flopem comigo, que coloque as opiniões. Se tiver que fazer alguma correção à minha pessoa, faça essa correção. Eu estou aberto
a essas correções porque essas correções também não vão servir apenas para mim, mas vai servir para muita gente, porque no fundo, o nosso objetivo é melhorar enquanto ser humano e oferecer as melhores oportunidades para todos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!